As dificuldades enfrentadas pelas Santas Casas de Misericórdia e pelos hospitais filantrópicos para conseguir manter o atendimento à população não são uma exclusividade de Mato Grosso. Na próxima segunda-feira, diretorias e colaboradores dessas entidades beneficentes em todo o país vão se reunir com autoridades locais e com a população. Vão mostrar a realidade vivida no setor. Para falar sobre esta mobilização, eu recebo ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, a presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso, Maria Elizabeth Melrer Alves. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, meu agradecimento a você e a essa TV que nos deu esse espaço. Um bom dia a todos. Quantos hospitais filantrópicos e Santas Casas nós temos mais ou menos aqui em Mato Grosso? Mato Grosso são em torno de 17 hospitais filantrópicos e Santas Casas. Cuiabá são 4 grandes hospitais, todo o estado em torno de 17. Quando fala filantrópico, eu queria que só explicasse para a gente, porque a gente conhece o público e o particular, o privado. O que é o filantrópico? O filantrópico é um hospital que vende serviço ao SUS, normalmente, a preço de tabela SUS. Os funcionários, toda a estrutura é mantido por uma rede mantenedora e esse serviço é vendido ao SUS. O SUS e o governo de estado e município não tem nenhum custo em manter funcionário e tudo mais. Ou seja, vocês vendem o serviço, são prestadores de serviço. Somos prestadores de serviço para o SUS. E aí vocês estão divulgando uma tabela de preços que o SUS paga para vocês, que eu vou ler alguns números aqui, para a gente fazer comparativo. Uma consulta médica paga pelo SUS R$10, no plano privado R$48. Uma hemodiálise tabela do SUS R$179, no plano privado R$341. Uma laqueadura no tabela do SUS R$200, no plano privado R$1.200. Por que essas diferenças tão grandes? Na verdade, a tabela do SUS não é reajustada há mais de 10 anos. O governo federal vem dando alguns aportes, mas esses aportes eles podem ser retirados em qualquer governo e esses aportes são insuficientes. Hoje nós sabemos que para cada paciente que entra numa instituição, o que ele recebe do SUS com todos esses aportes é 60% do que a instituição gasta para manter esse paciente. Ou seja, um tratamento que custa R$100, o governo vai pagar 60 e a instituição vai ficar com um déficit de R$40. E quem que banca esses 40 restantes? Por isso, nós estamos fazendo essas mobilizações. As instituições hoje estão numa situação de penúria, numa situação muito complicada, mas nós temos que lembrar que, por exemplo, aqui na cidade de Cuiabá, 85% dos pacientes SUS são atendidos por essas instituições, que estão com um déficit imenso, com muita dificuldade de honrar seus compromissos, de pagar seus funcionários. E uma coisa que eu ainda considero extremamente grave, o serviço prestado em um mês, ele é pago com uma diferença de 1 a 2 meses de atraso pela prefeitura. Tem um programa Adote uma Enfermaria. O que é isso? Existem algumas instituições que fizeram este programa porque há necessidade de reformas em enfermarias, em espaços de hospitais e as instituições não têm dinheiro. Então, na verdade, nós estamos pedindo à população que adote essa enfermaria, arque com todos esses custos para que elas possam ser adequadas conforme as instituições públicas, tipo Ministério da Saúde, porque hoje existem um monte de regras para serem feitas e a instituição não tem como adequar isso. Agora há pouco a senhora falou que não tem uma política pública de saúde para os hospitais filantrópicos e para as Santas Casas. O que está faltando? É uma lei? É dinheiro no orçamento? E de qual governo? Federal, do estado ou das prefeituras? O governo federal
nos coloca hoje que ele não tem dinheiro para um maior aporte a essas instituições. Então, esta mobilização é exatamente para mostrar às entidades de estado e de município as nossas dificuldades e solicitar, mostrar essas dificuldades, o quanto nós atendemos e pedir que seja feito um aporte por parte dessas instituições, governo do estado e município. O que vai acontecer segunda-feira, nesse dia de mobilização? Vamos citar o caso de Cuiabá, aqui de Mato Grosso. O que está programado para segunda-feira, dia 29? Em princípio, está programado que haja uma faixa e eu vá falar, nós vamos tentar colocar isso no jornal, tentar mostrar as nossas dificuldades. Isso vai num crescente. Primeiro é município, depois é estado e depois isso vai para nível nacional, para nós tentarmos sensibilizar a presidência. Nós estamos num momento aí que estão acontecendo conferências de saúde, conferências municipais, vai acontecer a conferência estadual e também a conferência nacional. São órgãos, são instâncias deliberativas. Sim. Essas conferências poderiam deliberar em apoiar os hospitais filantrópicos, inclusive com orçamento? Com absoluta certeza, é essa nossa esperança. Eu sou, inclusive, do Conselho Estadual de Saúde e levei este documento, tenho tentado mostrar a todas as pessoas as dificuldades por que passam as instituições, o grande serviço que elas prestam e a necessidade de uma ajuda coletiva do poder público. E legislativamente, quer dizer, na parte do legislativo, nós temos Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara Federal e Senado Federal em nível federal, nesse momento definindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. É um momento também de definir orçamento ou diretrizes para os hospitais filantrópicos? Com certeza. Esse é um trabalho que já vem sendo feito pela Confederação das Misericórdias do Brasil e a Federação dos Hospitais Filantrópicos está ligada a essa confederação. Então, isso na verdade é um trabalho de formiguinha e nós vamos todos fazer essa mobilização no intuito de mostrar a todos os nossos representantes legais para que eles possam, de alguma forma, fazer algum movimento para melhorar esse aporte a essas instituições. Obrigado pela sua presença e bom evento na segunda-feira e boa mobilização aí. Muito obrigada, um bom dia a todos.